Também desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade, louvar a Deus por estarmos na sua casa, na sua presença, ao meu pastor, aos obreiros do altar do Senhor, minha gratidão e o meu respeito. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Lerei o versículo 17 e o versículo 18 para meditarmos nesta palavra. Escrito está: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Glória a Deus. Estamos, irmãos, aqui diante de um texto não tão comum, mas sim conhecido pela igreja. Obviamente, aqueles que leem, que estudam a palavra de Deus, conhecem que a carta do apóstolo Paulo a Filemon é uma das cartas endereçada a alguém de maneira particular. E o cunho desta carta, ou a tônica maior do assunto de toda a carta, é o perdão que Paulo estava intermediando entre Filemon para com Onésimo. Onésimo, que era escravo, Onésimo, que era propriedade de Filemon. A carta vai nos mostrar que, num dado momento, este mesmo escravo, este Onésimo, que servia a Filemon, ele vai cometer um delito contra o seu senhor. E Filemon, ele vai, obviamente, se magoar com o seu escravo. Aquele escravo, sabendo da represália que poderia vir sobre ele, por conta do seu ato, por conta do seu dano que havia lhe causado, ele então decide fugir da casa do seu senhor. E quando Onésimo ele foge da casa de Filemon, Onésimo estava assinando com a sua atitude a sua sentença de morte. Porque segundo o Estado romano, o escravo que cometesse um delito e fugisse da casa do seu senhor, era sim digno de morte pela lei. E estava Onésimo distante da casa do seu senhor, fugindo da represália que talvez ele recebesse por conta do seu ato. E neste fugir de Onésimo, por providência de Deus, a Bíblia não deixa claros os detalhes, mas ele se encontra com Paulo. E nesta prisão em Roma, Paulo estava preso. Ao se encontrar com Paulo naquela prisão, Onésimo vai ouvir a palavra, Onésimo vai ouvir o evangelho, e Onésimo vai se converter através da vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesta carta que este Onésimo, que dantes escravo, que dantes alguém que havia cometido um delito, agora estava transformado. E nesta carta nós vemos a reconciliação, vemos também a regeneração e a restituição. Porque o apóstolo Paulo, quando faz esta carta, certamente tendo conversado com Onésimo, mostrado para ele por meio do evangelho que ele deveria voltar para reaver aquilo que ele havia feito e precisava reparar, porque o evangelho traz perdão, mas o evangelho não anula a consequência dos atos errados de alguém. E quando o apóstolo Paulo envia esta carta, endereçando a Filemon, que também era seu filho na fé, ele faz com amor, e as suas palavras denotam que ele tinha um grande apreço para com Filemon. E Filemon era um senhor de escravos, era servo de Deus, crente também. E Paulo vai tratar acerca da questão da escravidão, não proibindo aqueles crentes que se converteram, que possuíam seus escravos, de tê-los,
Mas Paulo, nesta carta, vai mostrar que a relação entre senhor e escravo, quando passavam a ser também em Cristo irmãos, deveria ser diferente. E quando Paulo envia esta carta, ele está como mediador entre Onésimo, que necessitava de um perdão, entre Onésimo, que era digno de morte, e entre Filemon, que pela lei estava coberto, caso quisesse sim cobrar, tirando a vida de Onésimo. E Paulo se coloca como mediador. Veja que Paulo aqui, ele está como Cristo para comigo, Cristo para com você, entre nós e Deus. Porque nós também, outrora, cometemos delitos contra o Senhor, e nós também, pela lei, pela justiça de Deus, estávamos destinados à morte eterna. Mas Cristo veio justamente para que entre nós e Deus existisse um mediador que pudesse nos garantir de Deus o perdão para os nossos pecados, para os nossos erros. E o apóstolo Paulo, falando a Filemon, um crente sincero, um homem de Deus que militava na obra com ele, ele vai dizer nos versículos que lemos: assim, pois, se me tens por companheiro. Irmãos, Paulo está comprando uma briga que não era dele. Mas Paulo reconheceu e viu frutos de uma transformação na vida de Onésimo, digna de confiança, e ele disse: eu vou interceder por você, porque assim como você foi gerado, através de mim, através das mensagens que preguei, Filemon também é um filho para mim na fé. E ele falando a Filemon, ele diz: se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E comentarista Wisby, ele vai dizer que esta carta de Paulo a Filemon se resume em duas frases, e é justamente esses dois versículos: recebe-o como se fosse a mim mesmo. Veja que Paulo está apelando o perdão de Filemon para com Onésimo, porque não era apenas um escravo que estava voltando, mas estava voltando um irmão em Cristo Jesus, e o tratamento era outro a partir de então, porque Onésimo, que dantes fora alguém que causou dano e prejuízo, agora Paulo vai dar testemunho de que ele era muito útil e poderia sim voltar a servir a Filemon. Por isso ele vai dizer no versículo 18, e se te fez algum dano, porque Paulo sabia que sim, ele diz: se não dá para perdoar isso, coloque na minha conta. Nós que aqui estamos porque Jesus colocou na conta dele os nossos delitos, os nossos pecados. Você, meu irmão, minha irmã que aqui chegou nesta noite, você chegou porque Jesus colocou na conta dele os seus delitos, os seus pecados, e você tem perdão de Deus, e é de graça. Por isso exalte a Deus, glorifique a Deus e se alegre, porque o Senhor garante perdão e paz para a sua vida. Eu quero louvar a Deus e agradecer pela rica oportunidade.